Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Alexia Costa, diretora técnica e científica do Grupo IBS, e hoje vamos responder uma pergunta que é muito frequentemente falada por todo mundo, né? Chega no nosso canal de dúvidas bastante, que é qual a diferença entre o avaliador, o consultor, o gestor da qualidade, o auditor, enfim, esses vários players que a gente tem no mercado de acreditação. Cada um tem uma função muito importante, muito específica, e dou as boas-vindas a todos vocês que estão entrando aqui hoje para a gente discutir isso. E não esqueçam de fazer perguntas, compartilhar essa live aí com os amigos que merecem, enfim, né, que querem saber um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Começando pelo papel do avaliador, né? O avaliador aí que quem faz parte da acreditação, quem tem organizações que estão no processo ou já são acreditadas, conhecem muito bem o papel do avaliador. Mas, Alex, eu sempre ouvi falar de auditor, por que agora a gente está usando o termo avaliador? Então, vamos lá explicar primeiro o que é auditor. Bom, o auditor, ele nasceu lá das metodologias de certificação, principalmente não saúde. Era aquela pessoa com um papel bastante fiscalizatório, né, de checagem, de documentação. Então, avaliar o compliance, avaliar a conformidade de uma maneira bem incisiva, principalmente em parte documental. O auditor, ele usa, né, esse termo principalmente nas metodologias de certificação, por exemplo, como ISO, a ISO, não só a ISO 9001, mas as outras ISOs também usam o papel do auditor, e ele é essa pessoa que vai até a organização, ou de maneira remota hoje em dia, e vai fiscalizar essas evidências, verificar se estão ok. Hoje a gente tem outros tipos de auditoria, por exemplo, das visas, né, das vigilâncias sanitárias. Então, o auditor da vigilância sanitária está aqui no hospital para verificar nossas condições aí, de segurança, né? O auditor da ANS, o auditor, enfim, esses órgãos governamentais, muitas vezes eles utilizam-se do papel do auditor, que é aquela pessoa que vai efetivamente fiscalizar se aquela prática, aquela referência está sendo conduzida. Existem também os auditores dos conselhos, né, os conselhos de classe. O auditor do Corém está aqui no hospital, o auditor do CRF. Então, acabam sendo pessoas que vão fiscalizar alguma lei, algum requisito, alguma atividade aí que é regulatória, tá? Então, o auditor, ele tem muito esse aspecto aí de auditar, de inspecionar de uma maneira um pouco mais incisiva, tem, não tem, conforme, não conforme, mas um pouco menos educativa. Quem já passou por inspeções, auditorias, sabe que os auditores eles são muito tem, não tem, tem, não tem. Em geral vão ali na sua organização com checklist, verificar se um ou mais itens estão conformes ou não, tá? Então tudo bem, auditor foca em outros tipos de certificações e também inspeções regulatórias. Tem também os auditores financeiros, né? Os auditores de prontuário, os auditores internos, né? Os auditores internos são aqueles profissionais capacitados internamente pela organização para realizar auditorias internas. Os auditores clínicos são pessoas também treinadas dentro da organização para realizar auditorias clínicas de prontuários. Todos esses são auditores porque, em geral, eles auditam, inspecionam itens muito específicos, conformidade legislativa, conformidade a padrões de inspeção de forma tem, não tem, conforme, não conforme, tá? Sem muito julgamento de valor. E aí, na década mais ou menos de 50, 60, né, surgiram as primeiras metodologias de acreditação, principalmente nos Estados Unidos, com a Joint Commission, depois Canadá, com a Accreditation Canada, e outras metodologias de acreditação foram surgindo ao longo de todo o mundo, e deixou-se de usar o termo auditor. Então, você não, de maneira alguma, mesmo em inglês, você não usa a palavra auditor, né? Você usa a palavra surveyor, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá. Surveyor significa avaliador. Aqui na Austrália, não sei se vocês sabem que eu falo da Austrália, eu moro na Austrália, as metodologias de acreditação usam a palavra assessor, que também não é auditor. É um termo quase semelhante a avaliador, mas é diferente do surveyor utilizado nos Estados Unidos e no Canadá. Então, eles não usam a palavra auditor
porque entendeu-se que o que a gente faz nas metodologias de avaliação em saúde não é auditoria, é realmente uma avaliação. Por que, Alexia, que é avaliação? Porque existe um julgamento de valor. Não é um julgamento pessoal da Alexia ou do avaliador que está na sua organização. É um julgamento de valor, é o estabelecimento de uma avaliação não só documental, mas a avaliação do contexto, da situação, do ambiente geográfico, das dificuldades daquela organização, do perfil epidemiológico, do contexto de atendimento, dos recursos, do tipo de avaliação que está sendo feita. Então, são vários parâmetros que são utilizados para que este avaliador, esta equipe de avaliador, estabeleça um julgamento de valor, tá? Então, desde 1950, então, as avaliações de gestão da qualidade, sistemas de gestão da qualidade de sistemas de saúde, que é como a AXA, International, a ONA, o Kementum, JCI executam, não se utiliza o termo auditor, porque ninguém vai lá com checklist, tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. Os avaliadores vão justamente avaliar todo um contexto, eles vão olhar para o prontuário, eles vão conversar com o paciente, eles vão conversar com os líderes, vão fazer entrevistas com colaboradores, vão muitas vezes fazer auditorias clínicas, vão avaliar fluxos, toda uma gama de conhecimentos para se chegar à conclusão se aquele parâmetro, aquele requisito, aquele padrão é atendido ou não, tá? Então falamos de auditor, falamos de avaliador, vamos ver aqui os comentários já. O Wellington Munhoz falando, eu falo sempre que todo gestor do setor de um hospital deve olhar para o meio onde trabalha, sempre como um auditor. Muito bem, Wellington. O Wellington sempre por aqui. Quem mais que tem aqui? Nossa, chegou bastante gente. Se tiverem alguma pergunta, vocês vão me mandando aqui. Então, falamos de avaliador, falamos de auditor. Lembrando que o que a gente tem no IBS são os avaliadores. Hoje o IBS tem... a Paty Costa falando, acabei de ter uma aula com você na pós. Sim, a gente acabou de ter uma aula. Eu proferi uma aula sobre metodologias de acreditação atuantes no Brasil na pós-graduação de qualidade do Sírio-Libanês. Muito bom, Paty, prazer em revê-la. Então, o que o IBS tem hoje são avaliadores. Hoje o IBS tem mais de 200 e poucos avaliadores distribuídos em todo o Brasil. Todos os avaliadores são treinados, né, por nós, eles passam pelo exame da ISQA, da ONA, desculpa, passam pelo exame da ONA, fazem o nosso curso de avaliadores, que é um curso de 2 dias intensivíssimo, passam pelos nossos testes de trainee, nas avaliações como trainee, e só então eles são colocados em campo como avaliadores, e aí começa todo um processo de educação continuada. Então aí não para, não tem fim, né? E o tempo todo a gente tá ali estimulando que os avaliadores estudem. A Ana Lu, que é a nossa avaliadora aí da área de diagnóstico, falando sim, porque ela sabe que a gente exige bastante. Professor Benedito Macedo perguntando, quem audita o auditor? Bom, nas metodologias que usam a auditoria, não saberia te dizer como é que a ISO faz, como é que a ISO controla, por exemplo, mas no caso de avaliadores, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o controle disso dentro do IBS, né? Então, o nosso programa de formação e treinamento do avaliador, ele é acreditado pela ISQA. Para quem não sabe, a ISQA é a acreditadora das acreditadoras. A ISQA tem sede em Geneva, né, na Suíça, e ela acredita aí mais de 100 e tantas metodologias de acreditação no mundo inteiro e organizações de saúde também, acreditadoras. O IBS é acreditado pela ISQA e o seu programa de treinamento é acreditado pela ISQA. Então, este fato faz com que a gente seja extremamente regulado por um órgão externo, né, quanto ao nosso programa de treinamento. Então, a gente tem regras extremamente rígidas e restritivas quanto a como que é a formação desse avaliador, como que é a formação inicial, como que ele passa por avaliações de desempenho, se a gente tem um comitê de ética para levar as discussões, né, e dúvidas éticas quanto à abordagem desses avaliadores em campo, se a gente tem reclamações, incidentes relacionados, se a gente tem um programa continuado de educação
né, que mantenha esses avaliadores atualizados quanto às inovações, legislações e tudo mais. Então, o nosso tipo de auditoria, né, quanto à nossa equipe de avaliadores, é neste sentido, de atendermos às regulações internacionais de como uma equipe de avaliadores tem que atuar e também fazermos as avaliações de desempenho. Então, esses avaliadores líderes avaliam o desempenho dos avaliadores comuns a cada visita, e os avaliadores líderes são avaliados pela nossa gerência de certificação. Então, é toda uma escadinha de avaliação, e os feedbacks são o tempo todo dados, né? Inclusive, se algum cliente tem alguma reclamação, achei aquele avaliador muito agressivo na sua fala, por exemplo, tudo isso é investigado, tudo vai para o nosso canal de ética para ser investigado, dado feedback para o cliente e, enfim, né, revisada a atuação desse avaliador. Então, tudo é muito bem coordenado, tudo é muito, enfim, monitorado para que a gente tenha esse avaliador em campo aí com bastante segurança. A Ana Lu falando, muita educação com a gente, isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. A Ana Lu falando, um grande diferencial de nós avaliadores. O Galvão falando, amo o IBS, super recomendo. Obrigada, Galvão. Então é isso, gente. Não consigo responder como que as empresas de ISO fazem, não chego nesse mérito, mas assim é como o IBS faz. Alexia, mas as outras acreditadoras de ONA fazem a mesma coisa? Eu diria que não, né? Então, assim, não são todas as acreditadoras. A gente tem 9 IACs, né, que são homologadas pela ONA. Apenas o IBS, o IQG, quem mais? Eu não sei se a DNV, talvez a DNV, são acreditadas pela ISQA, tá? Então, como organização, mas somente o IQG e o IBS têm o seu programa de treinamento de avaliadores acreditado pela ISQA. Então, apenas 2 acreditadoras cumprem aí todas as regras internacionais. Ah, mas a ONA regula? A ONA regula, tem regras nacionais, mas as regras internacionais pesadíssimas, apenas 2 acreditadoras têm, tá? Então, vale a pena, né, na hora de escolher uma IAC que tenha aí não só a acreditação dos avaliadores da ISQA, mas também seja acreditada pela ISQA. Mas, Alexia, nem isso a gente tem? Não, nem isso a gente tem. Né? Acreditada pela ISQA, apenas IBS, IQG e DNV, pelo que eu saiba até agora. As novas aí vão levar um tempão para serem acreditadas, tá? Então, por isso que, né, nosso processo aí é robusto, é um processo de mais de 10 anos treinando nossa equipe, e não é à toa que a gente consegue aí executar um bom trabalho e ter aí um NPS, né, que é o nosso indicador de experiência do cliente, bastante alto, aí sempre próximo acima dos 96% de satisfação, de experiência aí junto dos nossos clientes, tá? A Luciana Mitico falando, tem um percentual de profissional de cada setor em cada IAC? Não, Luciana, a gente não faz desse jeito, né? Claro que o nosso grande volume é de enfermeiros, não preciso nem falar, né? Enfermeiros acabam sendo os profissionais mais dinâmicos e que entendem um pouquinho de tudo, mas a gente tem, né, um grupo de médicos, a gente tem farmacêuticos, a gente tem arquitetos, a gente tem engenheiros, administradores, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, pessoal de RH, tem uma gama bastante grande e a ONA não determina, né, que tem que ser tantos % de cada tipo. Existe uma determinação, né, que está na norma da ONA, que é determinação para exigência de um avaliador médico para certificação de hospitais, mas aí é só apenas nesse contexto. Cada IAC acaba distribuindo os seus profissionais avaliadores às suas necessidades, né? E tem as nossas especialidades, por exemplo, o IBS ele é bastante forte em 2 especialidades, eu diria 3, né? Mas especialmente oftalmologia e oncologia. Então, nossos avaliadores são extremamente experts, principalmente, né? A gente tem um grupo muito focado nessas 2 expertises. Então, não é à toa, né, que hoje a gente tem aí mais de 80 e tantos % dos serviços acreditados em oftalmologia sendo acreditados pelo IBS, porque eles entendem o valor que os nossos avaliadores entregam aí em campo, tá? Então, tudo a gente vai articulando de acordo com o perfil de clientes que a gente tem, né? A gente tem clientes, assim, super diferentes, por exemplo, Centro de Criogenia Brasil, né? Um centro de congelamento de cordão umbilical,
né? Então a gente acaba tendo que ir atrás, né? Desde o começo, né? Já são nossos clientes há muito tempo. Mas desde o começo, toda vez que entra um cliente, a gente estuda a legislação aplicada, a gente tenta entregar o máximo de valor para esse cliente, né? Para que ele entenda que a acreditação é um processo aí dinâmico de melhoria e que é um aprendizado contínuo aí para ambos os lados. A Luciana Mitico falando, vou me preparar para ser avaliadora. Será muito bem-vinda, Luciana. Se gosta de estudar, se é não só autodidata, né, mas segue aí todas as nossas recomendações, será muito, muito bem-vinda. Bons profissionais, aliás, são sempre muito bem-vindos como avaliadores no nosso time, tá? O que mais? Falei de auditor, falei de avaliador, vou falar agora de gestor da qualidade. Bom, o gestor da qualidade, ele é aquele profissional que atua lá dentro da organização, né? Ele é contratado pela organização, né? Seja CLT, seja jurídico de alguma forma, mas ele está ali todo dia. Né? Ele está implementando as práticas, ele está recebendo os avaliadores para as visitas, ele muitas vezes está recebendo os auditores lá do Corém, do COFEM, da Anvisa. Ele é um grande comunicador, né? Ele tem que comunicar com a base, com as equipes, com os líderes, com a alta direção, com esses players externos, né? As acreditadoras, os órgãos regulatórios. Ele tem que ter uma dinâmica muito importante com as comissões, né, hospitalares ou as comissões da organização, como CCIH, MTN, MTA, Comissão de Prontuário, Comissão de Ética Médica, Enfermagem, enfim, ele é um grande centralizador dos assuntos de qualidade e segurança dentro da organização. Muitas vezes existe um outro player, que é o coordenador, diretor, gerente, enfim, do núcleo de segurança do paciente, e muitas vezes, se a empresa é pequena, acaba sendo o próprio gestor da qualidade, que executa também essa atividade de coordenação do núcleo de segurança do paciente, tá? Então, esse player é extremamente importante também. E existe um quarto ator nesse processo, que é o consultor, né? O consultor, ele é uma pessoa não ligada à organização, né? Ele não é funcionário da organização, ele é contratado como uma pessoa jurídica, como uma empresa, para executar um trabalho, um projeto dentro dessa organização. Então, por exemplo, uma organização contrata um consultor para implementar a acreditação, contrata o consultor para definir e implementar o planejamento estratégico, ou acompanhar o planejamento estratégico durante um ano. Então, o consultor, ele tem uma atuação em projetos com início, meio e fim, né? O IBRIS também tem uma formação aí grande de consultores em acreditação, né? Já atua aí com pioneirismo, né? Foi a primeira instituição a criar esse tipo de programa, e hoje ainda é o programa aí mais robusto, mais completo. Hoje a gente tem consultores para acreditação ONA, consultores para acreditação AXA. A gente também tem os fellowships, né, que criam aí programas para formar fellows em acreditação, e aí conhecendo as 4 metodologias de acreditação. Mas, voltando, o consultor é aquela pessoa fora da organização, ele em geral tem uma empresa e ele presta serviços. O consultor, ele é aquela pessoa que ele tem vários clientes, ele não tem um único cliente, ele não atua apenas em um cliente. Então, ele atua no hospital, ele atua naquela clínica, ele atua na clínica de vacinas, ele atua no laboratório, ele atua em vários locais, executando projetos diferentes. Num ele vai implantar acreditação, no outro ele vai implementar o upgrade, no outro ele vai implementar assistência farmacêutica e assim por diante. Claro que depende do tipo de consultoria, né? Tem consultorias mais generalistas, tem consultorias mais focadas, algumas fazem só processos administrativos. Então, por exemplo, Dom Cabral, né? Dom Cabral é famosa por consultoria em governança corporativa, né? Então, eles são focados nesse tipo de assessoria, consultoria. Claro que podem sair um pouquinho mais ou menos desse assunto, mas o expertise deles. Outras consultorias são focadas em acreditação, outras consultorias são focadas em ISO e assim por diante, tá? Então, o consultor, ele é essa pessoa externa à organização que vai executar o projeto num tempo específico. Alexa, se eu for contratar uma consultoria, como é que deve ser? Bom, a primeira dica que eu dou verifique a fonte, né? O consultor, ele tem que ser uma pessoa extremamente capacitada. Não existe
A chance de você contratar um consultor que não tem anos de experiência, né, é frágil, em geral, ele tá ali mais para aprender do que para agregar valor, então procure saber o background, a experiência prévia desse consultor, os anos de experiência que ele tem naquele assunto. Se ele tem alguma certificação, por exemplo, né, vai procurar um consultor que tenha feito, por exemplo, um curso do IBS, é muito mais certo de que você vai ter aí uma competência bastante assegurada, porque ele estudou ali com a gente meses e meses e meses ao longo do tempo, né? Então a gente preza bastante por isso. E a dica maior ao contratar um consultor é contrate por tempo fechado. Então, assim, ele tem que implantar a acreditação em X meses, ele tem que implantar o planejamento estratégico em 2 meses, 3 meses, porque senão o que acontece, o que a gente vê na prática é consultores abusando financeiramente da organização, né? Então, ele apenas definiu que ele vai implantar, mas ele não falou em quanto tempo. E ele vai cobrando por mês e ele fica morando na organização porque ele não tem o interesse em fechar aquele projeto. Então, o bom consultor, o consultor que agrega valor para a organização, ele tem uma meta e ele tem que perseguir aquela meta naquele tempo fechado. Ele tem um projeto. Ele é como se fosse um gestor de projetos. Ele é um gestor de projetos, na verdade. Então, ele tem início, meio e fim, ele tem controles, ele tem entregas a ser dadas, ele tem feedbacks ao longo do tempo e ele tem que entregar aquele resultado ao que ele foi contratado. Claro que vão ter interferentes, por exemplo, a própria organização querer que isso aconteça, às vezes os líderes não estão tão empenhados, mas basicamente é importante fechar ali um tempo definido, tá? Então é isso, gente. Falei aí bastante. Queria ver se vocês têm perguntas. Essa é uma das perguntas campeãs, aliás. Quem me passou esse tema para essa live foi a Tatiana Lourenço, que é a nossa gerente de certificação. Ela falou: Alexia, pelo amor de Deus, fala sobre isso numa live algum dia, porque é uma das perguntas que mais chega aqui no nosso canal de dúvidas. A gente tem um canal de dúvidas para os nossos clientes, né? Todos os clientes têm acesso aí a um canal multidisciplinar, então essa é uma das perguntas favoritas. E nas próximas lives eu vou abordar ainda mais umas 2 ou 3 perguntas campeãs que chegam no nosso canal de dúvidas, porque tem muita gente que está entrando no processo de acreditação e realmente não sabe a diferença entre esses profissionais, né? Acaba chamando o avaliador de auditor ou achando que o auditor vai conseguir dar consultoria e vira uma lambança, né? Então, são pessoas totalmente diferentes e com propósitos diferentes dentro da organização, e acho que deu para vocês entenderem principalmente a diferença entre auditor e avaliador, né? Então, o auditor, ele avalia conformidade, geralmente através de uma lista de verificação, um checklist, tem, não tem, né? Sim, não. Conforme, não conforme, papum. E o avaliador, ele traz essa bagagem do julgamento de valor. Ele vai avaliar contexto, perfil de paciente, contexto geográfico, recursos, requisito, metodologia, as melhorias que foram implementadas desde a última avaliação, enfim, tem muita coisa em jogo para ele chegar numa conclusão. Ele não só sozinho, né? Ele junto com o time. Lali Hungria falando: Alexia, com relação às redes corporativas, o processo é o mesmo de um hospital, por exemplo, ou as redes corporativas seguem outra forma de avaliação? Apenas 2 metodologias, acho que só 2. Tem a avaliação de rede, então a AXA International, pioneira nesse assunto, e, se eu não me engano, o Kementum também tem certificação de rede. Seguem manuais diferentes, tá, gente? São manuais específicos para avaliar o contexto de rede. O que é uma rede? Em geral, é uma corporação com várias organizações de saúde, então pode ser uma rede de hospitais, uma rede de clínicas, uma rede, né, de um contexto específico, onde a gestão é integrada. Então, gestão de suprimentos é uma só, né? Compras, gestão administrativa é uma só, RH é um só, enfim, toda essa parte de alta liderança e administrativo financeiro é para a rede toda. Então, ao invés de você ficar avaliando aquele monte de instituições separadamente, né, a cada vez avaliar a mesma gestão, você faz uma avaliação única da rede como um todo. A ONA, ela tem algumas abordagens de avaliação de rede em características muito específicas que têm que ser validadas pela ONA antes da acreditadora proceder com
com a rede, mas usa-se o manual geral, que é o Manual de Organização Prestadoras de Serviços de Saúde, e não são todas as redes que são aprovadas, tá? Então, a gente sempre, nesse contexto, recomenda a AXA, que tem esse manual bem mais amadurecido. A Vivian falando, que é a nossa diretora, gestão de rede também pode ser aplicada para operadoras e matrizes de franquias. É um mundo à parte, né? É um mundo aí cheio de estruturas diferenciadas, né? São redes de vários tipos e de várias abordagens. O que mais que eu tenho aqui? Tem mais perguntas, gente? Falamos bastante aqui, eu tô em ritmo alucinante, que eu acabei de sair de uma aula, tô entrando em outra aula aqui na nossa live, mas basicamente é isso. O auditor foca em conformidade bastante específica, baseada em lista de verificação. Avaliador avalia contexto, faz julgamento de valor, que não é um julgamento pessoal, é um julgamento abordando todo o ambiente, né? Ambiente interno, ambiente externo, stakeholders. Gestor da qualidade, ele trabalha dentro da organização, tem esse foco em comunicação geral com todos os players internos do hospital, acreditadoras também, órgãos regulatórios também, e o consultor, ele é uma empresa, né? Seja uma empresa MEI, que é só ele, ou seja, uma empresa maior, mas ele é um terceiro que atua na organização para estabelecer um projeto com começo, meio e fim e entregar aquele resultado no menor tempo possível, com a maior eficiência possível, tá? E aí, vale a pena buscar sempre consultores muito bem qualificados no mercado para você não comprar gato por lebre. É isso aí, gente. Então é isso, não sei se vocês têm mais perguntas. Se vocês tiverem perguntas que vocês lembrarem depois, deixa aqui na nossa timeline que a gente responde para vocês também. A Vivian perguntando, Alex, você fala da estrutura de comitê de qualidade, que também pode ser uma alternativa para que as organizações que desejam implementar um sistema de gestão da qualidade. Estrutura de comitê de qualidade, não sei o que você quer dizer com isso, Vi. Estrutura de comitê de qualidade? Será que... não sei se a Vivian tá falando de comitês corporativos da qualidade, é isso, Vi? Eu fiquei meio na dúvida, o que você quer que eu fale aqui? Mas, enfim. Existe um outro papel, né, que eu não abordei aqui, não era o tema da live, mas acho que vale a pena até falar, porque tá de acordo aí com o que a Vivian tá falando, que é o papel do educador. O IBES, ele tem um profissional, né, que faz parte de um núcleo totalmente separado do núcleo de avaliação, que é o papel do educador. O educador, ele não é o palestrante é um outro profissional que dá os cursos, etc. Mas o educador, ele é um profissional que vai ser contratado por um projeto também dentro da organização. Então, por exemplo, o projeto de implementação da acreditação AXA. Existe um educador que vai lá dentro da organização, então ao longo de vários meses, ele vai educando a organização para que ela encontre as respostas e encontre o modus operandi de como ela vai executar aquele requisito. Então, estava até explicando na aula que eu dei agora aí pro pessoal do Sírio. O educador, né, nesse processo da AXA, ele tem uma função de ir na organização, explicar, ele não chega com modelos prontos como um consultor chega, usa aqui esse termo, usa aqui esse indicador, usa aqui isso aqui que o outro hospital está fazendo. Não. Ele é extremamente educativo no sentido da própria organização encontrar suas respostas. Então, você nunca vai ver, por exemplo, uma carta de direitos do paciente igual numa organização AXA do que na outra, porque cada organização encontrou a sua solução. Então, esse educador, ele é um profissional à parte, ele não é um consultor, mas ele vai educando a organização e orientando, direcionando para que ela encontre as suas próprias respostas, tá? Então, ele é um quarto player aí. Comissões da qualidade. Algumas organizações estruturam um grupo de profissionais internos, os desenvolvem para conduzir os processos de qualidade na organização. Sim, sim. Quando eu falo gestor da qualidade, em geral, ele não está sozinho, né? Ele tem ali o seu comitê, claro que depende do tamanho da organização, né? Mas, por exemplo, num hospital, dificilmente você vai conduzir a qualidade em uma única pessoa. Existe um comitê, ou um núcleo da qualidade, uma comissão da qualidade, chame como quiser, composto de várias pessoas. Então, uma pessoa mais administrativa, que fica ali controlando procedimentos, uma pessoa mais assistencial, que vai focar em incidentes, eventos adversos, um líder mais comunicador, que vai fazer toda essa interface com comissões e os players todos do hospital. Então,
Quanto mais a gente estruturar a qualidade no sentido de ter várias pessoas, né, um ambiente multiprofissional onde cada um estabeleça suas expertises, mais valoroso vai ser. Claro que numa pequena instituição, nem sempre você tem esses recursos disponíveis, nem sempre você tem mais do que uma pessoa cuidando, mas vale a pena sim, né, buscar o quanto mais multiprofissional for, assim como o núcleo de segurança do paciente, mais efetivo ele vai ser. Lizzie Maia. Seriam as comissões ou o núcleo, acredito, exemplo, o NAQH, que fortalecem e desmembram a gestão da qualidade a nível médio para aqueles que não têm. O modo, como isso vai ser desdobrado, Lizzie, vai de instituição para instituição, tá? O que eu apenas quis explicitar aqui é que nem sempre é uma pessoa, pode ser um time, pode ser um grupo, um núcleo, comissão, comitê, dê o nome que você quiser, mas várias expertises aí juntas atuando para um pró comum. Assim como, por exemplo, o SCH, né? Tem o médico, tem o enfermeiro, tem o farmacêutico, às vezes até outros profissionais, para cada um ter um foco diferente e agregar valor dentro das discussões da comissão. Ok, gente? Então, era isso que eu tinha para falar. Fico muito feliz aí com que todos tenham participado, feito perguntas. Se tiverem mais perguntas, deixem aqui na timeline da nossa live e eu respondo daqui a pouco, se vocês lembrarem de mais alguma coisa, tá bom? Então é isso. E todos estão convidados aí para o nosso próximo curso, que é a estruturação da acreditação AXA em organizações de saúde. Nosso site é o www.ibis.med.br. Vai lá, faz a sua inscrição. É um curso inédito pela primeira vez para quem está aí querendo implementar a acreditação AXA na sua organização, seja hospitalar, diagnóstico, clínicas e assim por diante. Muito bem-vindos. A gente se encontra lá, tá bom? Um grande beijo, obrigada aí a todos os avaliadores que estiveram presentes, nossos educadores também e todos os nossos seguidores aqui do Instagram. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.